Eu queria saber o seguinte: você, no auge dos seus 2 metros de altura, como foi matar Golias? Sabe? Olha, cara, um desafio, tá? Uma maratona foi. É. Mas pro Gabriel foi um desafio maravilhoso, né? É uma missão que eu senti que eu tava desempenhando. Um privilégio ter feito essa cena icônica que a gente vê ali uma produção incrível que fizemos, né? Basicamente uma produção... Basicamente não, mais ou menos uma produção da Marvel ali, com o Davi dando pirueta e tudo mais, parecia o Homem-Aranha. Mas foi um registro, cara, marcado na televisão brasileira. Eu acho que isso foi um marco, assim, sabe? Porque foi uma cena, poxa, muito aguardada. É um personagem, uma pessoa que a gente escuta falar desde criança, né? É marcado por religião, é marcado por território, é marcado por história. É um ser humano que passou por esse globo aqui, que mudou o rumo da história, né? Pelo menos para um povo, para um grande lugar. Pesquisei os lugares por onde ele andou, né? O Vale da Sombra da Morte, o lugar onde houve o confronto. E tudo isso é real, cara. Tudo isso aconteceu e a gente viveu essa pessoa, sabe? E eu digo a gente porque não tive só eu esse privilégio, né? Foi o Cirilo também, foi o Petrônio. E a gente criou esse conjunto tão harmônico, sabe? Essa coisa tão generosa de um pro outro, essa troca tão legal. Cara, foi um privilégio incrível, foi uma bênção de Deus desenhada em cada detalhe, assim, pra ser vivida. Que legal. E a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Que esse Davi, carinhosamente apelidado de Davizinho, né? Quando fala, o Davizinho. Mas esse Davi é o Davi que é o Davi que a Alice conhece. Primeiro Davi que a gente conhece, que é o Davi que derrotou Golias, é o Davi que foi ungido, é o Davi que foi esquecido. É verdade. Então esse Davi é um Davi com quem a gente se relaciona muito, com um Davi com quem a gente tem um carinho especial, né? Por essa fase da vida de Davi, Muito, né? muito. Muitas das vezes a gente não conhece a história toda, muitas pessoas talvez não conheçam, puderam conhecer aí. puderam Quem conhecer. ainda não conheceu, tá no Univer, vai lá correndo pra assistir. Está reprisando agora, inclusive. Verdade, né? tá na Record. Exatamente, vale Exatamente. a pena ver. Mas é aquele Davi que a gente lembra, que a gente escuta desde pequena. A Alice tem várias músicas que ela ouve sobre Davi. É verdade. Olha que legal. É verdade. Obrigado, Exato. 3 Legal. palavrinhas. 3 palavrinhas, Minha Vida é uma Viagem. Então tem várias músicas que Verdade. ela escuta sobre Davi. Então é muito legal, né? Essa fase, um momento tão aguardado de matar Golias. Nossa, é muito... incrível. É muito legal porque, assim, né? A gente ali é uma história, né? Que, assim, é a vida, eu acho que da 99,9% dos brasileiros, né? Que todos os dias estão ali pra matar o seu Golias, Exato. né? Nossa, né? sim, cara. Então é uma coisa que, assim, não é só... Aquela cena representa muita coisa. Muita Tem coisa. muita coisa. Não só o contexto bíblico, espiritual, mas o contexto de vida, né? É a nossa batalha do dia a dia, né? Nós diariamente saímos de casa em busca de vencer o nosso Golias ali, né? Então por isso que eu acho que é tão emblemático você ter feito isso, né? Eu acredito que você já tem essa importância dessa magnitude de representar essa cena, né? Porque ela realmente ela tá no subconsciente dos brasileiros, de alguma forma, as pessoas falam sobre isso e eu vou matar um Golias. Então é uma coisa que tá nas pessoas, sabe? Então foi muito legal você ter tido essa oportunidade e como você falou, né? A gente viu ali um Davizinho que sofrido, quer dizer, bonitinho, né? Eu me lembro do início lá, você lá com a ovelhinha, bonitinho, correndo e tal. Sim. E a águia pegou a ovelha e tal, e você foi lá. E aquele começo foi muito legal, né? A gente se aproxima muito. Eu acho que esse Davi, ele se aproxima muito, né, da gente. Muito. E eu não sei se você teve esse feedback nesse lugar, né? Dessa aproximação com o público, dessa realidade das pessoas, sabe? Muito, muito. É que nem você falou, né? Matamos um Golias por dia e também matamos um leão por dia, né? Exatamente. Davi também É matou um verdade. leão, Exatamente. também matou um urso. Então, cara, claro, é muito loucura você imaginar que um jovem de 16 anos ali enfrentou um gigante, né? É uma percepção de, claro, é ter muita confiança. Porque eu me pego, assim, às vezes rememorando, e eu acho que eu ainda, depois de ter vivido ele em 2022, a gente tá em 2025. Certo. Ele é tão complexo e tão importante que eu acho que nem quando eu tiver 70 eu vou entender o que eu vivi. Sabe? legal. O que foi a representatividade pro Gabriel, ser humano, ter vivido essa experiência. Além de ser, claro, um presente e tudo mais, pra minha carreira e pro meu ser humano, foi uma carga tão... foi tão grande, sabe? A importância de ter vivido ele,
E o processo como um todo, porque eu acho tão bonito o processo, né? Não o momento final, nem o início, mas o processo que nos leva até tal lugar, foi muita responsabilidade, sabe? E foi o meu primeiro personagem em televisão. Ó, que legal. E isso pra mim, cara, quando eu recebi, vim pro Rio de Janeiro fazer o teste, não sabia que era pro Davi, sabia da história do Davi, mas não como a história toda, né? Bem sabia só até o fato até o Davi e Golias. E depois ir colocando essas bagagens dentro dessa mochila, que aí você vai entendendo a importância dele, sabe? O nível de fé que esse cara tem, sabe? A percepção de vida que ele tem, a empatia com o próximo, os pensamentos dele. E ele é tão complexo porque cada informação nova que vinha era como se a mochila fosse ficando mais pesada. E eu fosse ficando mais eufórico, mais pensando assim, cara, é um personagem muito denso e eu não sei se eu vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E vinha mais uma informação, e vinha mais uma informação. E a gota da água pra mim foi que eu nunca tinha ligado uma coisa a outra, mas que Jesus é da linhagem de Davi. Exatamente. E eu já sabia disso, mas eu tinha esquecido, acho, essa informação. Mas alguém, foi acho que o Fernando Caeira, que chegou e falou assim, não, porque depois lá, quando Jesus, né, filho de Davi, filho de Davi? Então Davi, ele deu origem a Jesus. Meu Deus, pera aí. E essa informação pra mim foi, acho que uma gota d'água, assim, do tipo assim, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou merecedor, talvez. Eu não sou... Eu, Gabriel, não tenho capacidade humana de fazer esse personagem. Eu não vou fazer. Eu não vou dar conta. Aí começaram a vir os textos, começaram a vir roteiros e tudo mais. E eu falava com a Nara Marques, que era a preparadora. E a Nara, não, você vai conseguir, vamos lá. Só que a Nara, ela é incumbida de uma genialidade, de uma energia. Ela tá muito conectada, com certeza. Ela me falou assim, tu não esquece que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Ó, que legal. E, poxa, eu não quero nem me emocionar porque eu sou um cara muito chorão e manteiga derretida. Mas foi um momento que eu falei assim, então tá, eu fui escolhido e eu conversava com Deus, eu converso ainda com ele, eu falei assim, Senhor, tu me ajuda porque eu tô perdido, eu não vou dar conta sem a tua ajuda. E eu sei que eu vou desempenhar esse personagem porque você me colocou aqui, então me ajuda. Me ajuda, porque a carga é grande. E conforme vinham os textos, a gente preparou 6 meses esse personagem. Foram muitas coisas aprendidas nesse caminho. Foram aprender a tocar harpa, foi aprender a apacentar ovelhas, foi a usar funda, foi a lutar com espadas, foi fonoaudióloga para poder tirar o sotaque gaúcho, que tava muito enraizado. Tava muito Gaudério, o Davi não podia ser tão Gaudério. E eu falei assim, era tanta coisa nova na minha vida, porque eu acho que Deus, o que eu vivi como Davi, eu vivi como Gabriel. Davi foi escolhido lá no meio do campo, né? Lá no meio do campo, no meio das ovelhas, ele foi tirado a dedo, pego por Deus e dito assim, você vai reinar um povo. Você vai iniciar uma coisa grande. E Deus me tirou de Erechim, de uma cidade muito pequena, no meio do Rio Grande do Sul, lá no meio do mato. E me tirou e me trouxe ao Rio de Janeiro e falou assim, você tem uma missão. Você vai viver Davi. Sabe? E isso foi muito forte, cara. Isso foi muito incrível na minha caminhada. Foi uma bênção, um privilégio. E aí eu fui entendendo o que eu estava vivendo naquele momento. E agora, olhando de fora o que aconteceu em 2022, eu não entendo ainda. Eu procuro entender. Porque a gente estava falando antes dos presentes que a gente recebe. Eu fui muito bem assessorado. A casa me assessorou muito bem, sabe? A Record me abraçou. Os atores, as atrizes lá, a produção, todo mundo muito, muito família. Então, em nenhum momento me senti desamparado, né? Eu tava sempre muito bem munido de pessoas. E elas me ajudaram a fazer o Davi. Então, não é nenhum mérito meu. Totalmente mérito de Deus por ter me auxiliado. E dessas pessoas que me ajudaram a construir essa caminhada, sabe?